Olá, o meu nome é Mara, eu sou professora de matemática e vim conversar com vocês um pouquinho sobre gráfico da função de segundo grau, ok? Vamos pegar os slides para a gente começar? Eu resolvi fazer os slides para a gente atender também as pessoas com problema de audição. Então, por isso que eu escrevi a maioria das coisas que eu vou falar, ok? Então, a gente vai conversar sobre a análise do comportamento gráfico da função quadrática. Então, função quadrática é a nossa função de segundo grau. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Mas cadê os números? Quem que é a, b e c? O a, b e c estão aí representando os números, porque pode valer qualquer número, menos o a. Tem um número que o a não pode valer, que é 0, ok? O restante, ele pode valer números positivos, muito grandes, muito pequenos, qualquer valor, certo? Então, mas se eles estão representando o número, quem que é o x? O x é a nossa incógnita, tá? É a nossa variável independente. E o y é a nossa variável dependente, ok? Então, a gente vai analisar algumas situações aonde vai ter o b, não vai ter o B, vai ter o C, não vai ter o C. Como que fica o gráfico? Para a gente analisar tudo isso, a gente tem que partir de uma primeira equação. E a gente vai partir da x ao quadrado. Qual que é o gráfico do x quadrado? É isso daí que vocês estão vendo, é uma parábola, tá? Ela tem concavidade voltada para cima. O que é concavidade? É esse buraco, ok? Então, que mais que a gente pode analisar da nossa parábola? O eixo x, o eixo vertical, perdão, o eixo y, o eixo vertical, ele é o eixo de simetria da função x quadrado. Y igual a x quadrado, certo? Por quê? O que é eixo de simetria? Se a gente colocar um espelho em cima do eixo, eu vou conseguir ver o outro lado da parábola perfeitamente completa. Isso que é eixo de simetria, tá bom? Então, nessa função, o a, ele está valendo 1. Uma vezes x quadrado, ok? Mas o que acontece se a gente mudar o sinal? O que acontece se a gente trabalhar agora com menos 1? Como que vai ficar a função? Vai ficar menos 1 vezes x quadrado, que vai ser menos x quadrado. A parábola agora, ela vira para baixo, certo? A concavidade dela vai ficar ao contrário. Isso é um indicador muito importante, vocês têm que ficar muito atentos. Sempre, sempre que o sinal do x quadrado, do número que está multiplicando o x quadrado, for negativo, a parábola vai estar virada para baixo. Sempre que for positivo, para cima, ok? Isso ajuda muito na hora de fazer o gráfico. Então, é isso daqui que eu falei, olha lá. Se o A nosso é positivo, simbolicamente na matemática a gente escreve A maior que zero, ela vai estar virada para cima. Se ele for negativo, A menor que zero, ela vai estar virada para baixo. Quando a gente tem ela virada para cima, a gente diz que a parábola tem um ponto de mínimo. Por quê? O que acontece? Ele desce e volta a subir. Ou seja, ele tem um ponto mais baixo. Quando a parábola está virada para baixo, a gente fala que ela tem um ponto de máximo. Por quê? Ela sobe e volta a descer. Então, esses pontos a gente chama de vértice da parábola. Tem uma fórmula para a gente achar esse ponto, tá aí no slide para vocês. Hoje a gente não vai trabalhar um pouquinho com ela, o nosso tema hoje é outro. Mas eu pus, caso vocês queiram aí ficar curiosos e explorar esse lado, ok?
Agora, e se eu mudar agora a situação? Eu não vou trocar o sinal, eu vou pegar aquela primeira do x², só que eu vou multiplicar ela por um número. Vamos multiplicar ela por 3? Então, eu peguei y igual a x², tá lá o nosso gráfico, e fiz vezes 3. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai mudar? Vamos ver? Ela vai ficar mais fina, ela vai ficar mais próxima do eixo y. Vamos tentar entender por que isso acontece naquela nossa tabela que geralmente a gente usa para fazer gráfico? Aqui de preto estão os números que eu escolho. Eu posso jogar qualquer valor. Eu peguei 3 valores nesse caso, menos 1, 0 e 1. Mas como assim eu escolho? Lembra que eu falei que o x é uma variável independente? Então, eu posso escolher qualquer valor para ele. E aí eu ponho esse valor no lugar do x, calculo, faço a continha quanto dá, e eu acho o valor do y. Por isso que o y é variável dependente. Ele depende dessa conta, ele depende do valor que eu vou escolher para o x, certo? Então, olha lá. Se y vai valer menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Quadrado não é 2 vezes o número, é o número vezes ele mesmo. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, eu já tenho meu primeiro par ordenado. A minha parábola do x² com o valor de x menos 1 encontra lá no 1. Então, menos 1 e 1 é um dos pontos. Se eu jogar 0, vai dar na origem, todas as duas passam pela origem. E se eu jogar 1, 1 ao quadrado é 1, então vou encontrar 1 e 1 também. Se a gente olhar lá no gráfico, dá para a gente notar que ele passa, o gráfico vermelho passa por esses pontos. Agora, o 3x². Vou fazer 3 vezes menos 1 ao quadrado. 3 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. 3 vezes 1, 3. Então, antes, o menos 1 encontrava com 1. Agora, o menos 1 vai encontrar lá no 3. Por isso que ela fica mais fina, ok? No 0 e 0 dá a mesma coisa, vai passar pela origem, vocês podem ver que ela coincide ali. E o 1, 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Então, no ponto 1 de x, ela vai encontrar lá no 3, ok? Agora, e se a gente multiplicar por um número pequeno? Um número entre 0 e 1. Por exemplo, aqui eu vou jogar o meio. Então, vamos partir do início. Y igual a x² para a gente comparar o que acontece com o gráfico. E agora eu vou fazer x² vezes meio. Ué, mas não está escrito vezes meio, tá? X² sobre 2. Lembrem-se que eu multiplicar por meio é fazer o 1 vezes o x² e embaixo o 2 vezes o 1, então fica x² sobre 2, ok? Que é a mesma coisa que multiplicasse por 0,5. Então, olha lá nosso gráfico, ficou mais longe. Por quê? Olha lá nossas continhas. Agora, quando a gente faz menos 1, vamos olhar na tabela verde, porque a tabela rosa a gente já fez, ela está igualzinha no outro gráfico. Eu peguei os mesmos pontos para facilitar. Então, ó, menos 1 ao quadrado sobre 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. Dividido por 2, vai dar o próprio meio. Então, eu vou encontrar o menos 1 com meio, ok? Dá para a gente perceber que ele passa por esse ponto lá. E a mesma coisa acontece com 1. 1 vezes 1, 1 dividido por 2, 1 sobre 2, que é o meio, ok? Então, sempre que a gente multiplicar a x² por um número entre 0 e 1, ela vai ficar mais longe do eixo x, ok? Do eixo y, perdão. Vai ficar mais longe do eixo y, que é o eixo de simetria. Agora, a gente só está mexendo no x². E se a gente fizer outro tipo de mudança, o que vai acontecer? Se a gente somar um número, vou partir do início, de novo. Y igual a x². Olha lá a nossa função. Agora, eu vou somar 1. Olha o que aconteceu.
o meu gráfico deslocou, ele subiu. É como se eu pegasse aquele gráfico e subisse uma unidade. Então, ó, o gráfico agora passa pelo 1 no eixo Y. Isso é outro fato importante. Sempre que a gente somar um número, seja ele positivo ou negativo, na função, o número vai passar, o gráfico vai passar por esse número lá no eixo Y. Sempre, tá? Então, se tivesse somando 2, ia passar no 2, tá? Esse número a gente chama ele de termo independente. Aí eu coloquei a tabelinha para a gente só comprovar esses números, é aquelas continhas que a gente faz. Então, olhando para o lado roxo aqui, o que mudou? Agora eu estou menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 mais 1, 2, ok? Coloquei as continhas aí, porque geralmente a gente usa essa tabela para não ficar dúvida como que chega nesse gráfico. A mesma coisa acontece se for negativo. Então, olha lá, se eu estivesse subtraindo 1, a parábola desce para o menos 1. Se eu subtrair 2, desce para o menos 2. Ah, mas você só está fazendo com parábola para cima. E se fosse para baixo? E se fosse negativo? Mesma coisa. Se eu fizesse menos x quadrado, menos 1, ela desce para o menos 1. Olha lá, ó, virada para baixo. Menos x quadrado mais 2. Ela sobe e vai lá no mais 2, ok? Agora, vamos pensar um pouquinho lá nos produtos notáveis. Quando a gente tem x menos 3 ao quadrado, o que mudou da anterior? Está subtraindo um número. Vocês acham que o gráfico vai subir ou descer? Mas e esse parênteses aí? Será que ele faz diferença? Antes não tinha parênteses. Olha, por que tem o parênteses? Porque o expoente está elevando a subtração. O que a gente vai acontecer? Vamos desenvolver esse produto notável? Vamos ver o que acontece? Como que eu desenvolvo isso? Quadrado do primeiro é x. X quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o segundo? 3. Então, tá lá, menos 2x vezes 3. Mais o quadrado do segundo, mais 3 quadrado, ok? Fazendo as continhas, a gente tem a equação da frente, que é y igual a x quadrado menos 6x mais 9. Peraí, não está somando 9? Ah, então o meu termo independente vai ser 9. Quando a gente tem uma função assim, então, por onde vai passar o meu gráfico lá? Por onde que ele vai cortar o eixo y? No 3 ao quadrado, que é 9, ok? Mas e o gráfico? Como que esse gráfico vai fazer? Ele vai passar no 9? Mas e a parábola? Vamos ver? Então, vamos partir sempre da x quadrado para a gente ter uma comparação. Ela está lá, ó. E agora eu vou pôr o gráfico da x menos 3 ao quadrado. Olha o que aconteceu. Deslocou no eixo x, mas não está no menos 3, está no 3 positivo. Por que será que isso acontece? Para a gente entender, a gente vai ter que fazer a função valer zero, y valer zero. Por quê? O eixo x é aonde passa, aonde encontra as raízes da função. Para isso, o y tem que valer zero, ok? Então, vamos entender. Vou fazer x menos 3 ao quadrado igual a zero. Como que eu resolvo isso? O quadrado passa como? Raiz de zero. Ficou fácil, hein? Raiz de zero, quanto que é? Zero. O 3 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, a gente tem x igual a 3. Então, cuidado. Sempre que a gente tem um produto notável, vai ter alteração no gráfico para a direita, se for negativo. Para a esquerda, se for positivo, ok? Ele anda na lateral, no eixo x, certo?
Bom, o que é esse 3? O 3 a gente chama de raiz da função. Nesse exemplo, ele encosta no eixo, ele toca o eixo. Ele só tem uma raiz, ou muita gente fala uma raiz, duas raízes iguais, certo? Uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Nós vimos alguns exemplos disso, ó, vamos ver qual. Por exemplo, y é igual a menos x² mais 2. Como que foi o gráfico? A gente viu ela lá atrás. Ó, ele passa lá no 2, virada para baixo. Por quê? O a é negativo, vira para baixo. Está somando 2, tem que passar lá no 2. Então, ela corta o eixo aqui, mas não corta no número inteiro. Que número será esse? Vamos descobrir? Como que eu faço isso? Y igual a 0. Então, vai ficar menos x² mais 2 igual a 0. Passa o 2 para o outro lado, está tudo negativo. Para facilitar, vou multiplicar por menos 1. Vai ficar x² igual a 2. O quadrado a gente passa como raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 2. Por isso, ó, que está lá, não é um número real, é um número inteiro, é um número irracional, é um número real. Logo, então, vamos perceber o seguinte, ó, o gráfico ele corta nos dois lugares, aproximadamente 1,41. Concorda que é isso daí? Está bem próximo do 1,5? Então, essas são as nossas raízes. O menos raiz de 2 e o mais raiz de 2. A gente também viu um exemplo que não tem raiz. Vamos ver qual que é? Menos x² menos 1. Antes de eu pôr o gráfico, vamos pensar como tem que ser esse gráfico. Ó. O a, que é o número que multiplica o x², é negativo. Então, ela tem que estar virada para baixo. Menos 1. Então, ela tem que passar no menos 1. Visualizou aí? Olha como que ficou. Olha lá, para baixo que passa no menos 1. Tem o vértice lá no menos 1. Se a gente fizer y igual a 0, como que vai ter? 1, eu vou isolar do outro lado, fica menos x² igual a 1. Vou multiplicar tudo isso por menos 1, vai ficar x² igual a menos 1. Só que eu tenho que passar a raiz. Fica raiz de menos 1. Existe raiz de menos 1 nos números reais? Não existe. Mas o que isso significa? Que não tem um número aonde o gráfico corta o eixo. O gráfico está cortando o eixo? Não está. Ele não chega lá. Ele não encosta o eixo X. Por isso que não tem raiz real, ok? Então, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu hoje? O gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Se o a é negativo, ela está virada para baixo. Se eu multiplico um número, ela afina ou ela fica mais larga. Se eu subtraio, se eu somo um número, ela vai ficar virada, ela vai deslocar em cima do eixo Y. E se eu pego um número somado ou subtraído dentro do parênteses, elevado junto, ela vai deslocar no eixo X. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos para um próximo vídeo. Ok? Tchau!